O riso de Josué era como o estalar de um chicote no silêncio escaldante do meio-dia. Ele estava montado em seu cavalo de raça, um animal de pelagem brilhante que custava mais do que Maria das Dores veria de dinheiro em uma década inteira. Ao lado dele, Valdir, o irmão do meio, limpava o suor da testa com um lenço de seda, mas seus olhos não tinham compaixão, apenas um brilho de escárnio que machucava mais do que o sol a pino do sertão baiano. Maria estava ali, de pé sobre o chão que parecia uma colcha de retalhos feita de barro rachado e sede. Seus pés, protegidos apenas por uma sandália de borracha gasta, sentiam o calor que emanava das profundezas daquela terra morta. Josué inclinou-se na sela, pegou um punhado de poeira fina e seca e, com um movimento lento e deliberado, deixou que o pó caísse sobre a cabeça da irmã. Ele gritou para que todos os ventos daquela caatinga ouvissem que aquilo era tudo o que ela valia. Pó. Maria não chorou. Suas lágrimas pareciam ter secado junto com os poços da região, mas sua dignidade permanecia ereta, como um mandacaru que se recusa a morrer, mesmo quando o céu se esquece de chover por anos a fio. Você já sentiu o peso da injustiça esmagando seus ombros enquanto o mundo inteiro parece rir da sua desgraça? É uma sensação que corrói por dentro, um frio que arde mesmo sob um sol de 40 graus. Maria das Dores conhecia esse sentimento como ninguém. Ela era a filha que cuidou do velho Sebastião até o último suspiro, enquanto os irmãos estavam na cidade grande, gastando o que não tinham, e esperando o dia em que o pai fecharia os olhos para sempre. Quando o testamento foi lido, a vizinhança parou para ouvir. Josué e Valdir ficaram com as várzeas, as terras onde o rio, embora minguado, ainda insistia em passar, onde o capim crescia verde e o gado engordava. Para Maria, o pai deixou o lote 14, um pedaço de chão que ninguém queria, uma extensão de terra tão seca e estéril que até os urubus evitavam sobrevoar. É o que sobra para quem não tem ambição, disseram os irmãos na saída do cartório, entre gargalhadas e brindes de cachaça cara. Mas para entender como Maria chegou àquele momento de humilhação extrema, precisamos voltar alguns meses, ao dia em que o cheiro de terra molhada era apenas uma lembrança distante na memória dos mais velhos. O sertão daquela parte da Bahia estava sofrendo a pior seca em 50 anos. O gado morria de pé, e os pequenos produtores entregavam suas terras por qualquer trocado para não morrerem de fome. Maria, no entanto, permanecia no lote 14. Ela vivia em uma casinha de taipa que parecia se segurar de pé por milagre. Suas mãos eram grossas, marcadas pelo trabalho pesado de quem tentava arrancar vida de onde só havia pedra. Ela não tinha trator, não tinha empregados, tinha apenas uma enxada cega e uma fé que os irmãos chamavam de loucura. Todos os dias, Maria caminhava quilômetros para buscar um pouco de água em uma cacimba comunitária, apenas para manter vivas algumas mudas de pimenta e um pé de juazeiro que insistia em dar sombra. Enquanto isso, Josué e Valdir prosperavam, ou assim parecia. Eles usavam o dinheiro da herança para ostentar, comprando caminhonetes novas e promovendo festas que duravam até o amanhecer, sempre fazendo questão de passar pela frente da cerca de arame farpado da irmã para zombar de sua miséria. Vende isso, Maria. Deixa de ser teimosa. Esse chão não dá nem calango, gritavam eles. Mas Maria sentia algo. Não era uma voz, não era um sinal divino visível, era um puxão no peito toda vez que ela pisava no centro daquela terra rachada. Ela se lembrava das palavras do pai no leito de morte, quando ele segurou sua mão com uma força que ele não deveria mais ter e sussurrou: "O que é verdadeiro não precisa brilhar para ser ouro, minha filha. Aguente firme, pois o céu castiga, mas a terra recompensa quem a ama de verdade." A vida de Maria era um ciclo de silêncio e privação. Enquanto os irmãos comiam carne de primeira, ela se contentava com um pouco de farinha e o que conseguia colher de suas plantas resilientes. A solidão era sua única companhia, até que os boatos começaram a circular na vila. Diziam que uma grande mineradora estava interessada nas terras da região, procurando por minérios raros. A ganância de Josué e Valdir disparou.
Eles venderam suas partes férteis por valores astronômicos e, não satisfeitos, decidiram que precisavam do lote 14 de Maria para completar o pacote que entregariam aos investidores estrangeiros. Eles não queriam apenas o dinheiro. Eles queriam o prazer de ver Maria sem nada, provando que eles eram os vencedores daquela disputa silenciosa que travavam desde a infância. Foi em uma tarde de quinta-feira, quando o ar estava tão seco que chegava a queimar as narinas, que os dois irmãos decidiram dar o checkmate. Eles chegaram com um papel oficial, um contrato de venda com cláusulas abusivas, que daria a Maria apenas o suficiente para uma passagem de ônibus para a capital e um mês de aluguel em algum cortiço. Eles a encontraram ajoelhada no chão, tentando limpar as pedras de uma área específica do terreno. Foi ali que a cena que iniciou nossa história aconteceu. A humilhação, o pó jogado sobre sua cabeça, as risadas que ecoavam como trovões em um céu sem nuvens. Assina logo isso, Maria. Você está virando um bicho aqui nesse deserto. Ninguém vai te ajudar. Você é a chacota da cidade, dizia Valdir, estendendo uma caneta de ouro. Maria olhou para o papel e depois para os irmãos. Seus olhos, embora cansados, guardavam uma faísca de resistência que nenhum deles conseguia entender. Ela sabia que, se assinasse, estaria entregando não apenas sua terra, mas a memória de seu pai e sua própria alma. Mas a pressão era imensa. Ela estava com fome. Suas dívidas no armazém da vila cresciam, e ela não via uma saída humana para aquela situação. O desespero começou a nublar seu julgamento. Ela estendeu a mão trêmula para pegar a caneta, enquanto o riso vitorioso de Josué aumentava de volume. Nesse exato momento, um som pesado e mecânico interrompeu a sinfonia cruel dos irmãos. Um jipe antigo, de cor verde-oliva, coberto pela poeira de muitas estradas, surgiu na curva da estrada de terra batida. O motor roncava com uma autoridade que fez os cavalos de Josué e Valdir recuarem, inquietos. O veículo parou bruscamente, levantando uma cortina de poeira que envolveu todos os presentes. Quando a poeira baixou, a silhueta imponente de um homem saiu do carro. Era o coronel Etevaldo. O coronel era uma lenda viva naquelas bandas. Um homem que vivia isolado em sua fazenda há mais de 20 anos, desde a morte de sua esposa. Ele não falava com ninguém, não participava de festas, e diziam que ele conhecia cada segredo enterrado sob o solo do sertão. Sua presença ali era tão improvável quanto uma chuva de neve no meio do Cariri. Josué e Valdir perderam a fala instantaneamente. O respeito e o medo que o coronel impunha eram automáticos. Ele caminhou lentamente, ignorando os dois homens ricos e suas montarias, fixando seus olhos azuis e profundos diretamente em Maria. Mas o coronel não olhou para o rosto sofrido de Maria primeiro. Ele olhou para o chão. Mais especificamente, para uma pequena pedra saliente, de cor acinzentada e formato irregular, que Maria estava prestes a chutar momentos antes. Ele parou a poucos centímetros dela, retirou o chapéu de feltro e inclinou a cabeça, como se estivesse prestando homenagem a um monumento sagrado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar para observar aquela cena. Vocês sabem o que estão fazendo aqui? A voz do coronel Etevaldo era baixa, mas carregava o peso de uma tempestade iminente. Josué, tentando recuperar sua arrogância, pigarreou e respondeu: Estamos apenas fechando um negócio de família, coronel. Coisa simples. Minha irmã finalmente entendeu que essa terra é lixo e vamos tirá-la dessa miséria. O coronel deu um meio sorriso, um gesto que não continha alegria nenhuma, apenas uma ironia cortante. Ele se virou para Maria e estendeu a mão, não para pegar o contrato, mas para ajudá-la a se levantar do chão rachado. Maria das Dores, disse ele, pronunciando o nome dela com uma solenidade que ela nunca tinha ouvido antes. Seu pai era um homem de poucas palavras, mas de uma visão que poucos neste mundo possuem. Ele sabia que o valor de um tesouro não está no brilho da superfície, mas na profundidade da raiz. Ele então se virou para os irmãos, cujos rostos começavam a perder a cor.
Vocês chamam este lugar de lixo? Vocês chamam este solo de morto? Pois eu digo que vocês são cegos pela própria ganância. O que está debaixo dos pés desta mulher é algo que o dinheiro de vocês nunca poderia comprar, e que a mineradora que vocês tanto bajulam daria tudo para possuir. Nesse momento, o coronel tirou do bolso um pequeno martelo de geólogo e, com um golpe preciso, quebrou a ponta daquela pedra que Maria ignorava. Por dentro, a pedra não era cinza. Ela brilhava com um tom azulado intenso, quase elétrico, refletindo a luz do sol de uma maneira que parecia hipnotizar quem olhava. Josué e Valdir deram um passo à frente, os olhos saltando das órbitas. "O que é isso?" perguntou Valdir, a voz falhando. O coronel não respondeu imediatamente. Ele olhou para o horizonte, onde a terra se encontrava com o céu em uma linha de calor tremulante. Antes de prosseguirmos com o que o coronel revelou e como a vida de Maria mudaria para sempre naquela tarde, eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo esta história. Você acredita que a justiça tarda, mas não falha? Se você acredita que a honestidade e a resiliência de quem sofre em silêncio sempre serão recompensadas, deixa o seu like agora e comenta abaixo. Eu acredito na justiça. Vamos ver quantos corações bons estão acompanhando a jornada de Maria. O coronel guardou o fragmento da pedra e olhou para os irmãos com um desprezo que os fez encolher. "Isso aqui", começou ele, "é apenas a ponta de um segredo que seu pai protegeu por 40 anos. Ele sabia que, se revelasse a riqueza deste lote antes da hora, vocês a destruiriam em uma semana. Ele esperou por alguém que tivesse a alma limpa o suficiente para carregar o peso dessa fortuna. E ele escolheu Maria. O que Josué e Valdir não sabiam era que o lote 14 não era apenas terra seca. Era o topo de uma formação geológica única. Um veio de quartzo azul raríssimo, usado em tecnologias de ponta e desejado por mercados internacionais de luxo. Mas não era só o minério. Havia algo mais. Algo que o pai de Maria tinha enterrado ali, fisicamente, décadas atrás, e que o coronel Etevaldo tinha prometido proteger até o dia em que Maria estivesse em perigo real. A tensão no ar era palpável. Os irmãos, agora transformados de predadores em presas, tentavam balbuciar desculpas, mas o coronel apenas apontou para a saída da propriedade. "Sumam daqui antes que eu decida contar para as autoridades como vocês tentaram coagir sua irmã a assinar um contrato fraudulento. As terras férteis de vocês já foram vendidas, não é? Pois fiquem com o dinheiro delas. Maria não precisa de um centavo de vocês. Ela acaba de se tornar a mulher mais poderosa deste sertão." Enquanto os irmãos batiam em retirada, levantando poeira em uma fuga desonrosa, Maria permanecia estática, olhando para a pedra partida em sua mão. Ela não sentia vitória, sentia um alívio profundo, como se a chuva que ela tanto esperava tivesse finalmente caído, não sobre o solo, mas sobre sua alma. O coronel Etevaldo colocou a mão no ombro dela e disse: "Ainda não acabou, Maria. O que está enterrado aqui vai exigir de você mais coragem do que a pobreza exigiu. Você está pronta para descobrir toda a verdade sobre o seu pai e sobre este chão?" Maria olhou para a casinha de taipa, para o pé de juazeiro e para o horizonte vasto. Pela primeira vez em anos, ela sorriu. Um sorriso que carregava a força de quem atravessou o deserto e encontrou o oásis. Mas o que ela ainda não sabia, e o que o coronel estava prestes a mostrar, era que a riqueza mineral era apenas uma parte do legado. O verdadeiro segredo do lote 14 estava escondido em uma velha caixa de ferro, enterrada exatamente sob o local onde ela costumava rezar todas as noites. E o conteúdo daquela caixa mudaria não apenas a vida dela, mas o destino de toda a região, revelando uma traição do passado que envolvia nomes que ela jamais poderia imaginar. O sol começava a baixar, pintando o céu de laranja e roxo, quando o coronel pegou uma pá no fundo do jipe e começou a caminhar em direção ao centro do terreno rachado. Maria o seguiu,
sentindo que cada passo era o início de uma nova era. A terra, que antes parecia uma inimiga cruel, agora parecia sussurrar segredos sob seus pés. O mistério do chão rachado estava prestes a ser totalmente desvendado, e o que sairia dali transformaria a terra morta no epicentro de uma revolução que ninguém no sertão baiano estava preparado para presenciar. Pare agora mesmo. Solte essa pá, Maria, ou você vai sair daqui algemada. O grito rasgou o ar pesado do fim de tarde como o som de metal batendo em pedra. Maria estancou o movimento, o suor escorrendo por entre as mechas de cabelo presas à testa, o coração martelando contra as costelas. Josué e Valdir não tinham ido embora. Eles haviam voltado, mas desta vez não estavam sozinhos. Atrás deles, em uma caminhonete preta reluzente que parecia um insulto àquela paisagem de terra nua, estava o doutor Arnaldo, um advogado conhecido na região por sua falta de escrúpulos, e dois homens fardados que olhavam para Maria com uma frieza que gelava o sangue. Josué desceu do carro com um sorriso envidraçado, segurando um documento com um selo oficial que brilhava sob o sol poente. Você achou que ia ficar com tudo, não é, Maria? Que ia dar um golpe com esse velho caduco do coronel? Pois saiba que o testamento do papai acaba de ser contestado. Essa terra agora está sob custódia judicial até que sua sanidade mental seja avaliada. Você já sentiu aquele nó na garganta quando percebe que as pessoas que deveriam te amar são, na verdade, seus piores inimigos? Aquela sensação de que, por mais que você tente caminhar, o chão sempre parece sumir sob seus pés. É uma dor que não sangra por fora, mas que vai corroendo a esperança por dentro, bituca por bituca, até não sobrar nada além de cinzas. Era assim que Maria se sentia, enquanto via o irmão avançar pela cerca de arame farpado, que ela mesma tinha remendado com as mãos sangrando. Os sapatos de couro de Josué agora pisavam no local exato onde o coronel Etevaldo indicara que a riqueza estava escondida. Cada passo dele parecia uma profanação. Para entender por que Maria estava sendo caçada como um animal ferido em sua própria terra, precisamos olhar para as cicatrizes que não aparecem nas fotos. Desde pequena, Maria foi a filha do silêncio. Enquanto Josué e Valdir ganhavam roupas novas para ir às festas na cidade, Maria usava os vestidos refeitos dos lençóis velhos da mãe. Enquanto eles estudavam em escolas particulares, ela aprendia a ler o céu para saber quando a chuva viria e a ler o chão para saber onde plantar o feijão que alimentaria a família. O velho Sebastião, pai deles, era um homem duro, forjado na seca e na solidão, mas ele via tudo. Ele via como os filhos homens tratavam a irmã como se ela fosse parte da mobília, uma serva invisível que nunca reclamava. Ele via a ganância crescendo nos olhos dos rapazes como uma praga de gafanhotos, pronta para devorar tudo o que ele construíra com suor e sangue. A injustiça não começou naquele dia com o advogado. Ela vinha sendo cozinhada em fogo lento há décadas. Maria se lembrava de uma noite, anos atrás, quando ouviu os irmãos planejando como venderiam a fazenda assim que o pai morresse. Eles falavam dela como se ela fosse um estorvo, um peso morto que precisava ser descartado. Damos a ela um quartinho nos fundos da cidade e ela limpa nossas casas, dissera Valdir entre risos. Naquela noite, Maria chorou baixinho no curral, abraçada a uma bezerra doente, sentindo que o mundo era um lugar vasto demais e ela, pequena demais para ter um lugar nele. Mas agora, diante da ameaça de ser expulsa do único pedaço de chão que lhe restava, algo mudou dentro dela. A indignação, que por anos foi uma brasa abafada, tornou-se um incêndio. O coronel Etevaldo, que permanecia imóvel ao lado do jipe, cruzou os braços sobre o peito. Ele não parecia intimidado pelos policiais ou pelo advogado. Seus olhos estavam fixos em Maria, como se estivesse testando o metal de que ela era feita. Doutor Arnaldo, começou o coronel, a voz saindo como um trovão baixo. O senhor sabe muito bem que essa liminar não vale o papel em que foi impressa. Essa terra foi herdada legalmente. O que vocês estão fazendo aqui é invasão de propriedade e intimidação.
O advogado deu um passo à frente, ajustando a gravata que parecia sufocá-lo no calor do sertão. Coronel, não se meta onde não foi chamado. Temos testemunhas de que o Sr. Sebastião não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais quando assinou o lote 14 para esta mulher. Olhe para este lugar. Quem em sã consciência deixaria uma herança que é apenas pedra e pó, se não estivesse delirando? Meus clientes, os legítimos herdeiros da produtividade desta família, não permitirão que este patrimônio seja desperdiçado nas mãos de uma camponesa desequilibrada. A humilhação era palpável. Maria olhou para as próprias mãos, sujas de terra, com as unhas quebradas pelo trabalho duro. Ela se sentia pequena diante daquela retórica elegante e cruel. Os irmãos se aproximaram, e Valdir tentou arrancar a pá das mãos dela. Dá isso aqui, Maria. Acabou o teatrinho. Vamos cercar essa área e você vai sair por bem ou por mal. Foi nesse momento que o coronel Etevaldo se moveu. Com uma agilidade que desmentia sua idade, ele se colocou entre Maria e os irmãos, sua mão pesada pousando sobre o cabo da pá, impedindo Valdir de tomá-la. Ninguém encosta nela, disse o coronel, e o tom de sua voz fez os policiais darem um passo atrás. Vocês querem saber por que o Sebastião deixou este lote para a Maria. Vocês querem saber o que o pai de vocês realmente pensava sobre o caráter de cada um? Pois bem, Maria, continue cavando. Se eles quiserem te impedir, terão que passar por cima de um oficial reformado que conhece cada juiz e cada segredo obscuro desta região. Maria sentiu uma força nova percorrer seus braços. Ela ignorou os gritos do advogado e as ameaças de Josué. Ela começou a cavar com uma fúria silenciosa. A cada pasada de terra, ela parecia estar jogando fora anos de submissão e medo. O solo, endurecido pelo sol, resistia, mas ela não parava. O suor cegava seus olhos, o cansaço gritava em seus músculos, mas ela continuava. 10 centímetros, 20, 30. E então, o som mudou. Um baque surdo, metálico, ecoou pelo terreno. Todos paralisaram. Até o Dr. Arnaldo parou de falar. Maria se ajoelhou e começou a afastar a terra com as mãos. Uma quina de ferro enferrujado começou a aparecer. Não era um baú de tesouro como nos filmes. Era uma caixa de munição antiga, pesada e selada com cera. Josué e Valdir avançaram, os olhos brilhando com uma cobiça quase animal. É nosso. Tudo o que está aí é nosso por direito, gritou Josué, tentando empurrar Maria para o lado. Antes de revelarmos o que estava dentro daquela caixa e como a reação de Maria deixou todos em choque, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já viu alguém tentar roubar o fruto do esforço de outra pessoa na sua família? Você já presenciou a ganância destruir laços de sangue? Se você acredita que quem planta o mal colhe o vento e que a verdade sempre aparece, deixe o seu like agora e comente justiça. Quero saber quem aqui já superou uma traição familiar. O coronel Etevaldo ajudou Maria a içar a caixa para fora do buraco. Ela pesava como se estivesse cheia de chumbo. Com um canivete, o coronel rompeu o lacre de cera e forçou a tampa. Josué e Valdir estavam tão perto que Maria podia sentir o hálito de ganância deles. Eles esperavam ouro, moedas, joias da falecida mãe. Mas o que viram fez o silêncio cair novamente sobre o lote 14. Dentro da caixa, envoltos em panos de saco para protegê-los da umidade, não havia barras de ouro. Havia um amasso de cartas amareladas, um livro de registros contábeis muito antigo, e uma chave de latão pesada, com um emblema que ninguém ali reconheceu de imediato, exceto o coronel e o advogado, que empalideceu subitamente. Maria pegou a primeira carta. A caligrafia era trêmula, mas inconfundível. Era a letra de seu pai. Para a minha única filha que teve olhos para ver além da superfície. Começou a ler Maria, com a voz embargada. Naquela carta, Sebastião revelava que as terras férteis que os irmãos haviam herdado estavam, na verdade, penhoradas em uma dívida gigantesca que ele havia contraído anos atrás para cobrir os desfalques e as dívidas de jogo de Josué e Valdir.
das quais eles nem se lembravam mais. Ele revelava que o lote 14 era a única propriedade livre de ônus, pois fora comprada com o dote da mãe de Maria, que ela nunca recebera. Mas a revelação mais bombástica estava no livro de registros. Ali, Sebastião documentara que a mineradora que estava tentando comprar a região já havia feito um acordo por debaixo dos panos com Josué e Valdir para expulsar Maria da terra por uma fração do valor real, prometendo aos irmãos uma comissão secreta. O doutor Arnaldo era o intermediário desse esquema. Ao descobrir isso, o rosto de Maria, antes marcado pela dor, endureceu em uma expressão de desprezo absoluto. "Então é isso?" perguntou Maria, olhando para os irmãos que agora desviavam o olhar. "Vocês venderam a mim e ao nosso pai antes mesmo dele ser enterrado? Vocês planejaram me deixar na rua para garantir o luxo de vocês?" Valdir tentou gaguejar uma defesa, mas o coronel Etevaldo interveio, pegando a chave de latão da caixa. "Esta chave, Maria", disse o coronel, ignorando os protestos do advogado que tentava desesperadamente pegar o livro de registros, "não abre um cofre de banco. Ela abre a porta de um depósito antigo na vila, onde seu pai guardou ao longo de 30 anos as amostras de solo que ele colhia deste lote. Ele sabia que o quartzo azul que brilha lá embaixo não é apenas bonito. Ele é a chave para uma tecnologia de purificação de água que pode acabar com a seca em todo este estado. O que você tem aqui, Maria, não é apenas dinheiro. É a salvação de milhares de pessoas e o controle disso está em suas mãos, não nas mãos de quem só pensa em destruir." A virada foi tão brusca que os policiais, percebendo que estavam sendo usados em um esquema de corrupção, começaram a se afastar dos irmãos e do advogado. O doutor Arnaldo tentou entrar na caminhonete, mas o coronel Etevaldo bloqueou o caminho. "Não tão rápido, doutor. Temos muito o que conversar sobre ética e sobre os documentos que o senhor falsificou para tentar tirar a terra da Maria." Maria sentou-se no chão, ao lado da caixa, com as cartas do pai no colo. Ela olhou para os irmãos, que agora pareciam pequenos e insignificantes sob o céu, que começava a mostrar as primeiras estrelas. Eles tinham a ganância, mas ela tinha a verdade. Eles tinham a arrogância, mas ela tinha o legado. No entanto, o que o coronel disse a seguir mudaria o rumo daquela noite de forma ainda mais dramática. "Maria, as cartas não falam apenas de dívidas e minérios", disse o coronel com um olhar sombrio. "Há um último segredo no fundo dessa caixa, algo sobre a noite em que sua mãe morreu e sobre quem realmente estava com ela quando o socorro não chegou." Maria sentiu um frio glacial percorrer sua espinha. Ela mergulhou a mão no fundo da caixa de metal e tateou até encontrar um pequeno envelope pardo, lacrado com um selo de cera vermelha que ainda parecia fresco. O que Maria estava prestes a descobrir sobre sua própria origem e sobre a morte de sua mãe faria a disputa pelas terras parecer uma brincadeira de criança. O destino de Josué e Valdir estava prestes a ser selado, não pela justiça dos homens, mas por um pecado do passado que eles achavam ter enterrado junto com o pai. E Maria, a mulher que todos humilhavam, estava prestes a se tornar a juíza daquela família. "Me dê esse envelope agora, Maria. Você não tem o direito de vasculhar as mentiras de um velho caduco que já perdeu o juízo há anos." O grito de Josué não era mais apenas de escárnio, era um grito de pânico puro, uma nota aguda que denunciava um medo profundo escondido sob as camadas de sua arrogância. Ele avançou, esquecendo a presença dos policiais e do coronel, as mãos estendidas como garras em direção ao envelope pardo que Maria segurava contra o peito. O doutor Arnaldo, o advogado, tentou segurá-lo pelo braço, mas Josué estava fora de si. "Isso é invasão de privacidade. Esse documento pertence ao espólio da família, não a uma bastarda que mal sabe assinar o nome." Maria deu um passo para trás, sentindo o arame farpado da cerca roçar em suas costas, enquanto o coronel Etevaldo se colocava novamente entre ela e a fúria do irmão. O clima, que já era de uma tensão insuportável,
transformou-se em um campo de batalha iminente. Você já esteve em um momento em que a verdade estava a apenas 1 milímetro de distância, mas o mundo parecia conspirar para mantê-lo no escuro? Aquela sensação de que, se você der o próximo passo, sua vida nunca mais será a mesma? Maria sentia o papel pardo áspero sob seus dedos, o selo de cera vermelha parecendo uma gota de sangue seco contra o fundo escuro da noite que caía. Ela olhou para os irmãos e viu pela primeira vez, não os homens poderosos e temidos da vila, mas 2 meninos assustados, cujas vidas de mentiras estavam prestes a desmoronar como um castelo de areia atingido pela maré alta. Os sapatos de Maria estavam cobertos pela poeira daquela terra, que todos chamavam de morta, mas que agora parecia pulsar com a energia de todos os segredos que guardara por gerações. Para entender a gravidade do que estava prestes a acontecer, precisamos mergulhar no passado sombrio da família das dores. Maria sempre soube que havia uma sombra sobre a morte de sua mãe, Dona Luzia. A história oficial contada pelos irmãos era de que ela morrera de fraqueza do coração, durante uma das grandes secas, enquanto o pai estava fora, buscando gado em outra região. Maria era apenas uma criança na época, mas ela se lembrava do silêncio ensurdecedor daquela noite, do cheiro de querosene da lamparina que se apagava e dos olhos de sua mãe, que pareciam querer dizer algo que a voz já não conseguia articular. Josué e Valdir, já adolescentes na época, foram os únicos presentes. Eles disseram que chamaram o médico, mas que o doutor não chegou a tempo. No entanto, a vila sempre teve seus sussurros. As lavadeiras na beira do rio Minguado falavam em voz baixa sobre como a farmácia da cidade se recusara a entregar os remédios de Dona Luzia, porque o dinheiro que o velho Sebastião deixara reservado sumira misteriosamente da gaveta da cozinha. Maria cresceu ouvindo essas histórias como se fossem lendas, mas a dor em seu peito era real. Ela era tratada como uma serva não apenas por ser mulher em um mundo de homens brutos, mas porque sua mera presença lembrava aos irmãos de um passado que eles queriam esquecer. Cada prato que ela lavava, cada hectare de terra seca que ela tentava cultivar, era uma forma de pagar por um pecado que ela não cometera. Enquanto Maria hesitava com o envelope nas mãos, o doutor, Arnaldo, percebendo que a força bruta não funcionaria contra o coronel, mudou de tática. Maria, escute a voz da razão, disse ele suavizando o tom, embora seus olhos permanecessem frios como os de uma serpente. Esse envelope pode conter coisas que vão machucar você. Segredos de família são como feridas abertas. Às vezes é melhor deixá-los cobertos. Se você me entregar esse documento agora, eu garanto que Josué e Valdir desistirão da ação judicial. Você fica com seu lote 14. Nós esquecemos essa história de minério, e você poderá viver em paz para sempre. Não é isso que você quer? Paz? A proposta era tentadora. Maria olhou para sua casinha de taipa, para a pequena horta que mal sobrevivia, e pensou na vida de tranquilidade que poderia ter. Sem mais brigas, sem mais humilhações, apenas ela e sua terra. Mas então, ela olhou para o coronel Etevaldo. O velho fazendeiro não disse uma palavra, mas seu olhar era um desafio. Ele parecia perguntar se a paz construída sobre uma mentira era realmente paz, ou se era apenas uma prisão com paredes invisíveis. Maria lembrou-se das mãos de seu pai, calejadas e rachadas como o solo do sertão, e percebeu que ele não teria escondido aquele envelope se não quisesse que a verdade, por mais dolorosa que fosse, viesse à luz. Maria respirou fundo, o ar seco da noite enchendo seus pulmões. Com um movimento firme, ela rompeu o selo de cera. O som do papel rasgando pareceu um tiro no silêncio da caatinga. De dentro do envelope, ela retirou 2 folhas de papel. Uma era um recibo de depósito bancário datado de 20 anos atrás, e a outra era uma carta escrita por sua mãe, Luzia, em seus momentos finais. Josué tentou avançar novamente, mas um dos policiais, que até então estava em silêncio, colocou a mão no coldre.
Fique onde está, Sr. Josué. Deixe a moça ler. Antes de Maria ler as palavras que mudariam o destino de todos naquela fazenda, eu preciso parar e perguntar uma coisa para você. Você já descobriu um segredo que mudou completamente a forma como você via as pessoas ao seu redor? Você teria coragem de abrir um envelope que poderia destruir sua família para encontrar a verdade? Ou preferiria viver na ignorância confortável? Se você é do tipo que prefere a verdade acima de tudo, deixa o seu like e comenta: verdade. Vamos ver quem aqui tem a coragem de Maria das Dores. Maria começou a ler a carta de sua mãe em voz alta, sua voz tremendo no início, mas ganhando força a cada palavra. A carta não era um adeus carinhoso, era um testemunho de desespero. Luzia descrevia como, naquela noite fatídica, ela implorou aos filhos mais velhos que buscassem o remédio. Ela revelava que sabia que eles tinham pego o dinheiro do armário para comprar um cavalo de corrida que Josué tanto desejava. Mas a revelação final era o que mais doía. Luzia não era apenas a esposa de Sebastião. Ela era a herdeira original de todas as terras da região. E o testamento que dava tudo aos filhos homens era uma falsificação grosseira feita por Josué e Valdir, com a ajuda de um tabelião corrupto, anos antes de Sebastião morrer. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento soprando entre os cactos. Josué e Valdir estavam pálidos, as faces transfiguradas pela culpa e pelo ódio. O doutor Arnaldo recuou em direção ao carro, percebendo que o castelo de cartas estava caindo. O recibo de depósito que Maria segurava era a prova final. Era o dinheiro que Sebastião havia recuperado anos depois, secretamente, e guardado em uma conta que apenas Maria poderia acessar após a morte dele, como uma forma de compensação por tudo o que ela sofrera. Então, nada disso é de vocês? Perguntou Maria, as lágrimas finalmente começando a escorrer, não de tristeza, mas de uma libertação avassaladora. As várzeas, o gado, as caminhonetes, tudo foi construído sobre o sangue da nossa mãe e o silêncio do nosso pai. Valdir caiu de joelhos na terra seca, cobrindo o rosto com as mãos. Josué, no entanto, ainda tentava manter a fachada. Isso é mentira. Uma carta de uma mulher delirante no leito de morte não prova nada em um tribunal. Mas o recibo de depósito e o registro original das terras na capital provam, Josué, disse o coronel Etevaldo, retirando do bolso do paletó uma pasta que ele mantivera escondida o tempo todo. Eu fui o advogado de Luzia antes de me aposentar e me isolar nesta fazenda. Eu prometi a ela que esperaria o momento em que Maria estivesse pronta para lutar. Sebastião sabia disso. Ele viveu em culpa todos esses anos, fingindo que não sabia da verdade para proteger Maria de vocês, esperando que ela herdasse o lote 14, que é onde o registro original estava enterrado, dentro daquela caixa de munição. A justiça poética estava se desenhando diante dos olhos de todos. Os irmãos que passavam a vida humilhando a irmã por sua pobreza, agora descobriam que eram eles os verdadeiros miseráveis. Eles não tinham nada. Cada centavo que ostentavam pertencia legalmente a Maria. O lote 14 não era o pior lote. Era o coração de um império que havia sido roubado dela. A mineradora, que estava em conluio com os irmãos, agora teria que negociar diretamente com a mulher que eles tentaram expulsar como se fosse lixo. Mas o clímax daquela noite ainda não havia chegado. Enquanto o coronel explicava os detalhes legais, um brilho estranho começou a surgir no horizonte. Não era o sol nascendo, nem as luzes da cidade. Eram faróis. Muitos faróis. Uma frota de veículos pretos estava subindo a estrada de terra em direção ao lote 14. Eram os representantes da mineradora internacional, acompanhados por autoridades estaduais que haviam sido alertadas pelo coronel semanas atrás. O pânico de Josué atingiu o ápice. Ele percebeu que não perderia apenas a terra. Ele seria preso por fraude e negligência. Em um ato de desespero final, ele correu em direção ao jipe do coronel, tentando encontrar algo, talvez uma arma ou uma forma de fuga. Mas o que ele encontrou
foi algo que ninguém esperava. Debaixo do banco do passageiro, havia um rádio antigo, sintonizado em uma frequência de emergência. Uma voz saía do rádio, informando que uma tempestade sem precedentes estava se formando e chegaria ao sertão em poucas horas. Maria olhou para o céu. As estrelas estavam desaparecendo, cobertas por nuvens negras e pesadas que pareciam carregar toda a água do mundo. A terra seca, o chão rachado, parecia ansiar por aquele momento. O coronel olhou para Maria e sorriu. A natureza tem sua própria forma de limpar a sujeira, Maria. Prepare-se. O que vai acontecer agora não pode ser parado por advogados ou contratos. A chegada dos representantes da mineradora e a tempestade iminente criaram um cenário de caos total. Josué e Valdir tentavam desesperadamente esconder os documentos que Maria revelara, enquanto o Dr. Arnaldo tentava negociar sua própria imunidade com os policiais. No meio de tudo isso, Maria permanecia calma. Ela caminhou até o centro de seu terreno, ajoelhou-se e colocou as mãos sobre a terra. Ela não sentia mais o calor do deserto, mas sim uma vibração profunda, como se o coração do mundo estivesse batendo sob suas palmas. A verdade sobre sua mãe fora revelada, a fortuna fora recuperada, mas Maria sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ela não queria apenas o dinheiro da mineradora. Ela queria usar aquela riqueza para transformar o sertão, para garantir que nenhuma outra mãe morresse por falta de remédio e que nenhum outro pai tivesse que viver em silêncio por medo dos próprios filhos. Mas para isso, ela teria que enfrentar não apenas os irmãos, mas um sistema inteiro de corrupção que estava batendo à sua porta naquele exato momento. A primeira gota de chuva caiu, uma gota gorda e pesada, que atingiu o chão rachado e levantou um pequeno sopro de poeira. Depois outra e outra. Em poucos minutos, o sertão que não via água há anos foi atingido por um dilúvio. E no meio da chuva, enquanto as luzes dos carros da mineradora iluminavam a cena, Maria das Dores se levantou. Ela não era mais a chacota da vila. Ela era a dona de tudo. E a vingança que ela estava prestes a exercer não seria feita com armas, mas com algo que os irmãos nunca entenderiam: a justiça implacável da própria terra. Saia da frente, Maria. Este terreno agora é propriedade de interesse nacional, e você está obstruindo o progresso de todo o estado. O grito veio de um homem baixo, de terno cinza impecável, que já começava a ficar manchado pelos pingos pesados da chuva que caía. Era o Dr. Manfredo, o representante jurídico da mineradora internacional. Ele não estava sozinho. Atrás dele, 3 seguranças corpulentos mantinham as mãos nos cintos, observando o coronel Etevaldo com desconfiança. Josué, vendo uma última tábua de salvação, rastejou na lama até os pés de Manfredo. Doutor, ela está louca. Ela e esse velho estão forjando documentos para impedir a venda que nós já tínhamos acertado. Tirem ela daqui e prendam essa mulher. A cena era de um caos absoluto sob o céu que desabava em água. De um lado, a herdeira legítima com a verdade em mãos. Do outro, a ganância corporativa e a traição fraternal unidas pelo cheiro do lucro. Você já percebeu como a natureza parece escolher os momentos mais dramáticos para mostrar sua força? No sertão, a chuva é esperada como um milagre, uma bênção que salva vidas. Mas quando a terra está ferida pela ganância e o coração dos homens está seco como o barro sob o sol, a água não vem para batizar. Ela vem para lavar a sujeira, custe o que custar. Maria sentia a água fria escorrer por seu pescoço, misturando-se ao suor e às lágrimas que ela não conseguia mais conter. Ela olhou para Manfredo e depois para os irmãos, e por um instante, o mundo pareceu desacelerar. Ela não via mais os carros caros ou os homens poderosos. Ela via apenas o chão. Aquele mesmo chão que seus irmãos jogaram poeira sobre sua cabeça horas antes, agora transformando-se em uma lama movediça que ameaçava engolir a todos. A situação de Maria, que parecia ter alcançado a redenção com a descoberta da caixa,
agora tornava-se ainda mais perigosa. O Dr. Manfredo não era um advogadozinho de vila como o Dr. Arnaldo. Ele representava bilhões de dólares e tinha o poder de comprar silêncios e fabricar ordens judiciais em questão de minutos. Ele caminhou até Maria, ignorando a lama que destruía seus sapatos de grife. Escute bem, minha senhora. Eu não me importo com cartas de mortos ou dramas de família. Eu tenho um decreto assinado que declara esta área como zona de utilidade pública para fins de mineração estratégica. Você tem 10 minutos para recolher suas tralhas e sair dessa choupana, ou meus homens farão isso por você. O coronel Etevaldo deu um passo à frente, a mão pesada repousando sobre o ombro de Maria. Manfredo, você sempre foi um homem que confiava demais nos papéis e de menos na terra. Você esqueceu que este lote não é apenas solo. Ele é o topo de um aquífero que alimenta toda a bacia hidrográfica desta região. Se você tocar neste chão com suas máquinas, você não vai apenas minerar quartzo. Você vai contaminar a água de 10 cidades. Eu tenho os relatórios ambientais que o pai de Maria guardou junto com o registro das terras. O rosto de Manfredo tremeu por um segundo, mas a ganância era um veneno que já corria fundo em suas veias. Relatórios velhos de um fazendeiro ignorante? Não me faça rir, coronel. Meus geólogos dizem o contrário. Ele fez um sinal para os seguranças, que começaram a avançar em direção à caixa de metal que Maria ainda segurava com unhas e dentes. Maria sentiu o medo voltar, aquele medo antigo de ser invisível, de ser esmagada por quem tem dinheiro e voz. Mas então, ela olhou para a chave de latão em sua mão e lembrou-se do que o pai escrevera. O que é verdadeiro não precisa brilhar para ser ouro. A chuva intensificou-se a um nível que tornava quase impossível enxergar a 1 palmo de distância. O som do trovão ecoava nas serras próximas, e um barulho novo, um rugido profundo que vinha das entranhas da terra, começou a crescer. Não era apenas uma tempestade comum. Era o que os antigos chamavam de tromba d'água. A água que caía nas cabeceiras do rio quilômetros dali estava descendo em uma onda de destruição, e o lote 14 estava exatamente no caminho do antigo leito seco que o pai de Maria sempre dissera para nunca obstruir. Josué e Valdir, em sua ignorância e pressa para construir cercas e galpões ilegais, haviam bloqueado o escoamento natural da água. Agora, a natureza estava cobrando o preço. A lama começou a subir rapidamente, cobrindo os tornozelos de todos. Os carros da mineradora, pesados e inadequados para aquele terreno, começaram a afundar. O pânico mudou de lado. Manfredo, vendo que a situação estava fugindo do controle, gritou para seus homens recuarem. Vamos sair daqui, esse lugar vai virar um pântano. Mas Josué, em um último ato de loucura, tentou arrancar a caixa das mãos de Maria. No meio do empurra-empurra, o pé dele escorregou na beirada do buraco que Maria havia cavado. Com o solo encharcado e instável, a borda cedeu. Josué caiu de costas em uma vala profunda que começava a se encher de água lamacenta e detritos. Maria, me ajuda! Eu estou preso! Gritou ele, a voz sendo abafada pelo som da enxurrada que se aproximava. Antes de vermos o que Maria decidiu fazer naquele momento de vida ou morte, eu quero que você pare e pense. Se fosse você ali diante do irmão que te humilhou a vida toda, que roubou sua herança e deixou sua mãe morrer sem remédio, você estenderia a mão para salvá-lo ou deixaria que a justiça da natureza seguisse seu curso? Se você acredita que o perdão é a maior prova de força, deixa o seu like agora e comenta: misericórdia. Vamos ver quantos de nós teriam a coragem de Maria das Dores. Maria olhou para o irmão debatendo-se na lama. Ela viu nos olhos dele o mesmo terror que sua mãe deve ter sentido naquela noite de silêncio e abandono. Por um segundo, a vontade de apenas virar as costas e deixá-lo colher o que plantou foi quase irresistível. Seria tão fácil. Seria o fim de todos os seus problemas. Mas Maria não era como eles. Ela fora moldada pela terra, e a terra ensina que tudo o que você dá, você recebe de volta.
Ela largou a caixa de metal e correu para a beira da vala. O coronel gritou para ela parar, que era perigoso demais, mas Maria já estava deitada no barro, estendendo a mão para o irmão. Segura minha mão, Josué. Segura agora. A água já chegava ao pescoço dele, e a correnteza trazia galhos e pedras que poderiam matá-lo a qualquer momento. Valdir, o outro irmão, estava paralisado pelo medo, assistindo a tudo sem conseguir se mover. Com um esforço sobre-humano, Maria conseguiu segurar o pulso de Josué. A força da água tentava puxá-lo para baixo, e o peso dele ameaçava arrastar Maria junto para o abismo. Foi nesse instante que algo milagroso aconteceu. O coronel Etevaldo e, para a surpresa de todos, um dos seguranças da mineradora que se sensibilizou com a cena, correram para ajudar. Eles formaram uma corrente humana na lama, puxando Maria e Josué para fora da armadilha mortal. Quando finalmente chegaram ao terreno mais alto, todos estavam exaustos, cobertos de barro e ensopados até os ossos. Josué tossia, cuspindo a água suja, tremendo de frio e de choque. Ele olhou para a irmã, a mulher que ele chamara de Pó, a mulher que ele tentara expulsar de casa, e viu nela uma grandeza que ele jamais alcançaria com todo o dinheiro do mundo. Ele não disse obrigado, mas o choro convulsivo que o dominou foi o primeiro sinal de arrependimento em 40 anos. O doutor Manfredo, vendo que não havia mais clima para negociações e que suas máquinas estavam sendo engolidas pela enxurrada, deu ordens para seus homens abandonarem os veículos e seguirem a pé para a estrada principal. Ele olhou para Maria com um misto de ódio e respeito involuntário. Isso não acabou, senhora. Nós voltaremos com ordens federais. Pois volte, respondeu Maria, sua voz soando clara e firme mesmo acima do barulho da tempestade. Mas da próxima vez, traga geólogos de verdade, porque este chão não está à venda. Ele pertence ao povo que tem sede, e eu vou garantir que cada gota dessa água que está caindo hoje seja protegida contra pessoas como você. A tempestade continuou a fustigar o sertão durante toda a noite. Maria, o coronel e os irmãos refugiados na pequena casa de taipa, que resistia bravamente à fúria dos elementos. Dentro daquela casinha simples, o clima era de um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da chuva no telhado de barro. Josué e Valdir estavam sentados em um canto, enrolados em mantas velhas que Maria lhes cedera. Eles olhavam para a caixa de metal sobre a mesa de madeira, o segredo do pai agora revelado, e a prova de seus crimes exposta. Maria preparou um café forte, o cheiro trazendo um pouco de conforto àquela noite terrível. Ela serviu o coronel e depois, hesitando por um segundo, serviu os irmãos. Foi então que o coronel Etevaldo abriu o livro de registros contábeis que estava na caixa e apontou para uma página que Maria ainda não tinha visto. Havia um mapa detalhado, desenhado à mão por Sebastião, que mostrava não apenas o minério e a água, mas algo que mudaria completamente o jogo contra a mineradora. Maria, disse o coronel, a luz da lamparina refletindo em seus olhos cansados. Seu pai não era apenas um fazendeiro previdente. Ele era um guardião. Veja este símbolo aqui no mapa. Ele marca a entrada de uma rede de cavernas que contém inscrições rupestres milenares. Este lote 14 é um sítio arqueológico protegido por leis internacionais de patrimônio da humanidade. Nem o presidente da República pode autorizar uma mineração aqui. Maria sentiu um calafrio. O pai não tinha deixado apenas dinheiro ou água. Ele deixara a história de um povo, gravada na pedra, protegida pela secura do sertão. A terra morta era, na verdade, um santuário de vida e memória. Ela percebeu que a mineradora não tinha apenas um obstáculo legal, mas um obstáculo moral e histórico que seria impossível de superar. No entanto, a noite ainda guardava uma última surpresa. Enquanto o coronel explicava a importância das cavernas, Valdir levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. "Tem alguém lá fora", sussurrou ele, a voz carregada de pavor. "Tem luzes vindo da direção do desfiladeiro, mas não são carros."
Maria e o coronel aproximaram-se da janela. Ao longe, através da cortina de chuva, viram vultos se movendo com tochas e lanternas. Eram os moradores da vila vizinha, as pessoas que Josué e Valdir sempre desprezaram. Eles estavam vindo a pé, enfrentando a tempestade. Maria pensou que vinham para cobrar as dívidas dos irmãos ou para saquear o que sobrara. Mas quando os primeiros chegaram à porta, o que ela viu foi algo que aqueceu seu coração mais do que qualquer café. Eles traziam pães, cobertores e ferramentas. "Dona Maria!" gritou o líder do grupo, um velho pedreiro que Maria sempre ajudava com um pouco de comida. "Soubemos que os homens da cidade queriam tirar sua terra. Viemos para dizer que, se eles quiserem levar seu chão, terão que levar todos nós junto. Ninguém toca na senhora." Maria abriu a porta e as lágrimas voltaram a cair, mas agora eram lágrimas de uma gratidão imensa. Ela olhou para os irmãos, que assistiam a tudo com expressões de choque. Eles achavam que o poder vinha do dinheiro e do medo, mas estavam vendo ali que o verdadeiro poder vinha da lealdade e do amor que Maria cultivara silenciosamente durante anos de sofrimento. Mas o perigo ainda não tinha passado totalmente. O Dr. Manfredo, humilhado e derrotado pela natureza, não aceitaria a perda tão facilmente. Ele tinha conexões sombrias que iam além das mineradoras, e a revelação do sítio arqueológico apenas aumentaria sua determinação em destruir as provas antes que as autoridades de patrimônio chegassem. A batalha pelo lote 14 estava prestes a entrar em sua fase mais violenta, e Maria teria que decidir o quanto estava disposta a sacrificar para proteger não apenas sua herança, mas o passado de todo o seu povo. O que aconteceria quando o sol nascesse sobre o sertão lavado pela chuva? Será que os irmãos realmente se arrependeram? Ou estavam apenas esperando uma chance para atacar novamente? E que segredo Manfredo guardava que o tornava tão perigoso quanto a tempestade que acabara de passar? A resposta estava escondida nas sombras das cavernas que Maria ainda nem conhecia. "Abaixe essa marreta agora, ou eu mesmo garanto que você nunca mais verá a luz do dia fora de uma cela." O grito do coronel Etevaldo ecoou pelo vale, competindo com o ronco pesado de um trator de esteira que avançava impiedosamente sobre a lama ainda fresca da tempestade. O sol mal tinha começado a despontar no horizonte, pintando o céu com tons de sangue e ouro, quando o Dr. Manfredo retornou. Mas ele não veio sozinho. Além dos seguranças, ele trouxera uma equipe de demolição e uma retroescavadeira. "Esta área foi declarada em risco iminente de desabamento após a chuva de ontem", gritava Manfredo, segurando um papel com um carimbo que parecia ter sido forjado na calada da noite. "Vou selar essas cavernas para proteger a vila. E se você estiver no caminho, Maria, a culpa será sua. Você já sentiu o medo paralisar seus pulmões, enquanto vê tudo o que você ama prestes a ser destruído por uma canetada corrupta? É uma sensação de impotência que faz o sangue ferver e o coração gelar ao mesmo tempo." Maria estava parada diante da entrada da gruta, os pés descalços afundados no barro vermelho, seus braços abertos como se seu pequeno corpo pudesse deter toneladas de ferro e aço. Atrás dela, o silêncio das pinturas rupestres milenares parecia clamar por proteção. Aquelas cavernas não eram apenas pedras. Eram o útero daquela terra, o lugar onde a história de seus antepassados estava guardada, e Maria sabia que, se Manfredo as implodisse, o segredo do quartzo azul e do aquífero morreria com elas. A situação de Maria piorava a cada minuto. Os moradores da vila, que na noite anterior prometeram protegê-la, agora hesitavam diante das armas dos seguranças e da autoridade aparente dos documentos de Manfredo. Eles eram gente simples, temerosos da lei, mesmo quando a lei parecia torta. Maria olhou para os lados e viu a dúvida nos olhos de seus vizinhos. Ela viu Josué e Valdir, seus irmãos, encolhidos perto da casa de taipa, ainda marcados pela vergonha da noite anterior, mas sem coragem de dar um passo à frente contra um homem tão poderoso quanto o advogado da mineradora.
Nesse momento de solidão absoluta, a mente de Maria voou para o passado. Ela se lembrou de quando era uma menina pequena e se escondia naquelas mesmas cavernas para fugir das brigas dos irmãos e do silêncio pesado do pai. Ela se lembrava de como as pedras pareciam sussurrar para ela, de como o frescor da gruta a abraçava nos dias em que o sol do sertão parecia querer incendiar o mundo. Ela percebeu que sua vida inteira fora uma preparação para aquele momento. Cada humilhação, cada dia de fome, cada calo em suas mãos, tudo servira para torná-la a única pessoa capaz de resistir quando todos os outros recuassem. "Vocês não entendem", gritou Maria, sua voz cortando o barulho das máquinas. "Ele não quer proteger ninguém. Ele quer enterrar as provas de que esta terra é sagrada. Se ele derrubar essa entrada, ele derruba a alma do nosso povo." Mas Manfredo apenas riu, um som seco e desprovido de qualquer humanidade. "A alma não paga as contas, Maria. Progresso sim. Operador, avance." O motor do trator rugiu, cuspindo uma fumaça negra que manchou o ar puro da manhã. A imensa pá de metal começou a se erguer, mirando a entrada da caverna. Foi então que o coronel Etevaldo fez algo que ninguém esperava. Ele caminhou calmamente até a frente do trator e sentou-se no chão, cruzando as pernas. Ele tirou do bolso um radiocomunicador e ligou-o no volume máximo. Uma voz autoritária começou a sair do aparelho, identificando-se como o Comando Geral da Polícia Federal. "Atenção, Dr. Manfredo. Estamos a 5 minutos do seu local com uma ordem de prisão preventiva e um mandado de segurança federal assinado pelo Ministério da Cultura. Desligue as máquinas imediatamente ou responderá por crime contra o patrimônio da União e tentativa de homicídio." O rosto de Manfredo passou do cinza para o branco em segundos. Ele olhou para o rádio, depois para o horizonte, onde uma nuvem de poeira indicava a aproximação de vários veículos em alta velocidade. "Isso é um blefe", esbravejou ele, embora sua mão estivesse tremendo visivelmente. Mas não era um blefe. O coronel Etevaldo não passara as últimas 20 anos apenas em isolamento. Ele usara sua influência e seus contatos militares para monitorar cada passo da mineradora, esperando o momento exato em que eles cometeriam um erro fatal. Antes de vermos a reação final de Manfredo e o que Maria descobriu escondido na parte mais profunda da caverna durante o confronto, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já teve que enfrentar um gigante na sua vida? Alguém que tinha todo o poder, todo o dinheiro, e que tentou te esmagar apenas porque você estava no caminho da ganância dele? Se você já venceu uma batalha apenas com a sua verdade e a sua fé, deixa o seu like agora e comenta: "Eu venci o gigante." Quero saber quem aqui é um guerreiro ou uma guerreira da vida real. A tensão era de tal ordem que parecia que o próprio ar poderia entrar em combustão. Manfredo, vendo que seu tempo estava acabando, deu uma ordem desesperada para seus seguranças: "Peguem aquela caixa, peguem os documentos e queimem tudo." Os homens avançaram, mas desta vez, algo mudou. Josué, o irmão mais velho que passara a vida humilhando Maria, deu um passo à frente. Ele pegou uma enxada que estava encostada na parede da casa e se colocou ao lado da irmã. "Ninguém toca nela, e ninguém toca na caixa de meu pai." Valdir, vendo o gesto do irmão, também se aproximou, pegando um pedaço de caibro. Os moradores da vila, vendo que a família finalmente estava unida, formaram uma barreira humana ao redor de Maria e do coronel. Os seguranças da mineradora, percebendo que a situação agora envolvia toda a comunidade e que a polícia estava chegando, baixaram as armas. Eles não eram pagos o suficiente para iniciar um massacre. Manfredo tentou correr para seu carro, mas a lama da tempestade, a mesma lama que ele desprezara, agora agia como uma armadilha. Suas rodas giravam em falso, afundando cada vez mais no barro. Ele estava preso no próprio veneno. Maria caminhou lentamente até o carro dele. Ela não tinha ódio nos olhos, apenas uma profunda piedade. Ela estendeu o fragmento de quartzo azul que o coronel lhe dera e o encostou no vidro do carro. "Você olhou para este brilho e viu apenas dinheiro",
Meu pai olhou para este chão e viu o futuro de gerações. A diferença entre nós, doutor, é que eu sei quem eu sou. Você é apenas um homem que se perdeu no próprio terno. Nesse momento, as viaturas da Polícia Federal invadiram o terreno, cercando tudo. Homens fardados e peritos em arqueologia desceram dos carros. O doutor Manfredo foi retirado do veículo e algemado ali mesmo, sob o olhar de desprezo de toda a vila. O doutor Arnaldo, o advogado local que ajudara na fraude, tentou se esconder atrás de um arbusto, mas também foi capturado. A justiça, que por tanto tempo parecera um mito naquela região esquecida, finalmente tinha chegado, vestida de autoridade e verdade. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. O coronel Etevaldo chamou Maria e seus irmãos para entrarem na caverna. Há algo que vocês precisam ver, algo que o Sebastião não pôde colocar na caixa de munição porque era grande demais para ser movido. Eles entraram na gruta, iluminando o caminho com lanternas potentes trazidas pelos peritos. Conforme avançavam, o ar tornava-se mais fresco e um som de água corrente ficava mais alto. No final de uma galeria estreita, eles chegaram a uma câmara imensa, onde as paredes de quartzo azul refletiam a luz das lanternas de uma forma que fazia o lugar parecer um palácio encantado. No centro da câmara, havia um altar natural de pedra, e sobre ele, uma série de potes de barro antigos preservados pelo clima seco da caverna. Mas não eram os potes que chamavam a atenção, era o que estava atrás deles. Uma pintura rupestre imensa, representando uma árvore cujas raízes se transformavam em rios que alimentavam pessoas e animais. E na base da pintura, havia uma marcação feita com um pigmento mais recente. Eram as mãos de Luzia, a mãe de Maria, e de Sebastião, o pai, entrelaçadas. Ao lado, escritas em carvão, estavam as palavras: "A herança não é a terra, é a vida que cuidamos nela. Para Maria, que saberá guardar o que nós apenas protegemos." Maria caiu de joelhos. Todo o peso dos anos de sofrimento, toda a dor de ser a chacota da família, toda a solidão de cuidar de um pai doente enquanto os irmãos a desprezavam, tudo se dissolveu naquele momento. Ela não era apenas uma herdeira de terras. Ela era a guardiã de um segredo que poderia mudar a realidade de todo o sertão. O aquífero sob seus pés era tão vasto que poderia acabar com a sede de milhares de famílias de forma sustentável. E o quartzo azul era a chave para financiar esse projeto sem precisar vender a alma para mineradoras gananciosas. Josué e Valdir choravam abertamente. Eles perceberam que o pai não os odiava. Ele apenas os conhecia bem demais. Ele sabia que se desse o lote 14 a eles, eles o venderiam em uma semana. Ele deu a eles o que eles queriam: as terras férteis e o dinheiro, para que eles pudessem aprender, através da perda e da ganância, o valor do que realmente importava. Maria, a humilde, a resiliente, a invisível, era agora a mulher mais poderosa da região, mas seu coração continuava sendo o mesmo de quando ela cuidava do pé de juazeiro com uma caneca de água. No entanto, antes de celebrarmos o final feliz, o coronel Etevaldo puxou Maria para o lado. "Ainda há um último detalhe, Maria. O doutor Manfredo e a mineradora eram apenas os braços de um monstro maior. Há um nome nos documentos que encontramos no carro dele que você precisa conhecer. Um nome que liga o passado da sua mãe a uma dívida de sangue que ainda não foi totalmente paga." Maria olhou para o coronel, sentindo que a paz que ela acabara de encontrar seria testada uma última vez. Quem era a pessoa por trás da mineradora? Por que a mãe de Maria fora realmente impedida de receber seu dote décadas atrás? O mistério final estava prestes a ser revelado, e envolveria uma figura que Maria considerava um aliado, provando que, no jogo do poder e da terra, as sombras são muito mais profundas do que parecem. O destino do lote 14 estava seguro, mas o coração de Maria estava prestes a enfrentar sua prova final de perdão e justiça. Pense bem no que vai fazer, Maria. O que você tem em mãos não é apenas um papel.
É a sentença de morte de toda a economia desta região. Se você levar essa denúncia adiante, não sobrará pedra sobre pedra. O grito veio de um homem que Maria sempre vira nos cartazes de campanha e nos jornais da capital. O senador Antunes. Ele estava ali, em carne e osso, no meio daquela lama vermelha, com seu terno de linho impecável agora manchado pela realidade do sertão. Ele não falava como um político diplomático, mas como um animal acuado. Atrás dele, as viaturas da Polícia Federal ainda processavam a prisão de Manfredo, mas o senador agia como se estivesse acima de qualquer lei. Maria segurava o documento que o coronel encontrara, o nome Antunes, brilhando como uma marca de Caim em meio aos contratos fraudulentos. Você é apenas uma mulher de pés descalços, Maria. Não queira brincar de fazer justiça com quem manda no sol e na chuva destas bandas. Você já sentiu o peso de ter o destino de uma cidade inteira nas palmas das suas mãos? Aquela sensação de que um único sim ou não pode apagar décadas de mentiras ou condenar o seu próprio futuro? Maria olhou para o senador e, por um instante, viu nele a mesma arrogância que vira em seus irmãos a vida toda. A mesma certeza de que o dinheiro pode comprar o silêncio e que a pobreza é um sinônimo de fraqueza. Mas Maria não era mais a mulher que baixava a cabeça. Ela era o próprio sertão, castigada, mas impossível de ser domada. Para entender como o senador Antunes estava ligado àquela tragédia, precisamos voltar 30 anos no tempo, aquela noite em que Dona Luzia, a mãe de Maria, deu seu último suspiro. Naquela época, Antunes era o dono da maior farmácia e do único banco da região. Foi ele quem negou o crédito para Sebastião comprar os medicamentos. Foi ele quem, prevendo o potencial do aquífero e do quartzo azul décadas antes de qualquer tecnologia existir para extraí-lo, começou a envenenar a mente de Josué e Valdir. Ele dizia aos rapazes que Maria não era filha de Sebastião, mas fruto de uma traição. Uma mentira cruel inventada apenas para fazer os irmãos odiarem a irmã e desejarem excluí-la de qualquer herança. O senador não queria apenas a terra. Ele queria destruir a família por dentro para que ninguém pudesse resistir quando ele finalmente viesse cobrar a dívida. Maria cresceu sendo odiada pelos irmãos por causa de uma mentira plantada por aquele homem de terno caro. Cada empurrão, cada prato de comida negado, cada risada de escárnio de Josué e Valdir tinha a assinatura invisível do senador. Ele era o mestre das marionetes, observando de longe enquanto a família se despedaçava na miséria e na amargura. Ele esperava que Maria desistisse, que fugisse para a cidade ou que morresse de desgosto. Mas ele não contou com a resistência de Sebastião, que, embora endurecido pela dor, guardou a verdade como quem guarda uma semente no meio da seca, esperando a primeira gota de chuva para brotar. O senhor fala de economia, senador. A voz de Maria saiu calma, mas carregava uma autoridade que fez o político recuar um passo. O senhor fala de progresso enquanto nega remédio para uma mãe de família? O senhor fala de futuro enquanto tenta enterrar a história de um povo sob toneladas de concreto e ganância? Maria caminhou em direção a ele, ignorando os seguranças que tentavam se interpor. O senhor disse que eu sou uma mulher de pés descalços. E o senhor tem razão. Meus pés estão descalços para que eu possa sentir o coração desta terra. E ela está me dizendo que o seu tempo acabou. O senador riu, um som nervoso e agudo. Você não tem provas suficientes, sua ignorante. Manfredo levará a culpa por tudo. Eu sou intocável. Foi nesse momento que o coronel Etevaldo, que permanecia em silêncio ao lado de Maria, levantou um pequeno gravador digital. O senhor se esqueceu de que eu fui treinado em inteligência militar, Antunes. Cada palavra que o senhor disse desde que desceu daquele helicóptero foi registrada. Sua confissão sobre o dote de Luzia, sobre a manipulação dos irmãos e sobre o acordo secreto com a mineradora. Tudo está aqui. E já foi enviado em tempo real para o Ministério Público Federal.
O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das algemas sendo fechadas nos pulsos do senador pelos agentes federais que se aproximaram. O homem que se achava o dono do sol e da chuva foi levado embora, arrastado pela mesma lama que ele tanto desprezava. Josué e Valdir assistiam a tudo, paralisados. A mentira que sustentara o ódio deles por 30 anos fora exposta. Eles não eram apenas gananciosos. Eles tinham sido vítimas de um monstro que os usara como ferramentas. Antes de vermos o que aconteceu com o lote 14 e como Maria transformou aquela terra morta em um paraíso, eu quero te fazer uma pergunta final. Você acredita que o perdão é um sinal de fraqueza ou a maior prova de sabedoria que um ser humano pode dar? Você perdoaria irmãos que te fizeram sofrer a vida inteira se descobrisse que eles também foram enganados? Se você acredita no poder transformador do perdão, deixa o seu like agora e comenta: recomeço. Vamos ver quantas pessoas aqui acreditam em segundas chances. A justiça dos homens estava feita. Manfredo, Antunes e o advogado corrupto estavam atrás das grades. Mas a verdadeira justiça, a justiça da alma, ainda precisava ser selada. Maria voltou para sua pequena casa de taipa. Josué e Valdir estavam sentados nos degraus da entrada, as cabeças baixas, as mãos sujas de terra. Eles não tinham mais nada. Suas terras férteis haviam sido perdidas para pagar as dívidas que o senador criara propositalmente. Eles eram agora os pobres da família. Maria olhou para eles e por um momento lembrou-se de todas as humilhações. Lembrou-se do pó jogado sobre sua cabeça, das risadas, das noites de fome. Mas ela também lembrou-se da mãe, Luzia, e do desejo de paz que ela expressara naquela carta final. Maria pegou 3 canecas de café e sentou-se ao lado dos irmãos. A terra está molhada, disse ela, olhando para o horizonte onde o sol agora brilhava intensamente sobre o sertão lavado. E quando a terra molha, é hora de plantar. Josué olhou para a irmã com os olhos vermelhos. Como você pode olhar para a gente depois de tudo o que fizemos, Maria? Nós não merecemos nem o chão que você pisa. Valdir apenas chorava, um choro silencioso de quem perdeu tudo, inclusive a própria identidade. Maria colocou a mão sobre os ombros de Josué. Nós fomos todos vítimas daquele homem. O ódio dele quase nos destruiu, mas a terra nos salvou. Eu não vou dar dinheiro a vocês, e não vou dar terras de mão beijada, mas vou dar algo que vocês nunca tiveram: trabalho com dignidade. E assim, o milagre do lote 14 começou. Maria não vendeu a terra para a mineradora. Com a ajuda do coronel Etevaldo e dos especialistas federais, ela criou o Instituto Luzia das Dores. O aquífero subterrâneo foi transformado em um sistema de irrigação sustentável que trouxe água para centenas de famílias da região, sem agredir o meio ambiente. O quartzo azul foi extraído de forma artesanal e controlada, financiando escolas, hospitais e centros de preservação arqueológica. As cavernas, com suas pinturas milenares, tornaram-se um patrimônio da humanidade, atraindo pesquisadores e turistas de todo o mundo, gerando empregos e orgulho para o povo do sertão. E no centro de tudo isso, trabalhando de sol a sol, estavam Josué e Valdir. Eles não eram mais os donos arrogantes, eram os cuidadores da terra. Sob a orientação firme e amorosa de Maria, eles aprenderam o valor de cada semente, o respeito por cada gota de água e a importância da lealdade familiar. Anos se passaram. O sertão baiano, naquela região que todos chamavam de condenada, tornou-se um exemplo de prosperidade e resistência. Maria das Dores nunca mudou seu jeito simples. Ela ainda caminha descalça pela terra, mas agora o faz sobre um solo verde e vibrante. A casinha de taipa foi preservada como um museu da resiliência, e ao lado dela, uma bela casa de fazenda foi construída, onde todos os domingos a família se reúne ao redor de uma mesa farta. Certa tarde, Maria estava sentada sob o grande juazeiro, agora imenso e carregado de frutos, observando seus sobrinhos brincarem na grama. O coronel Etevaldo, já bastante velhinho, mas com o mesmo brilho nos olhos,
Sentou-se ao lado dela. Você conseguiu, Maria. Seu pai estaria orgulhoso. Você provou que a riqueza de uma pessoa não se mede pelo que ela tem no banco, mas pelo que ela deixa no coração da terra. Maria sorriu, segurando um pequeno fragmento de quartzo azul que ela carregava no bolso como um amuleto. A terra nunca esteve morta, coronel. Ela estava apenas esperando por alguém que soubesse ouvir o seu silêncio. No final, as pedras rachadas eram apenas as cicatrizes de uma história que precisava ser contada. A história de Maria das Dores tornou-se uma lenda no sertão. Uma lição de que a humildade vence a arrogância, de que a verdade sempre encontra um caminho através das fendas do solo, e de que o perdão é a única água capaz de fazer brotar vida em um coração endurecido. Ela herdou terras secas e virou chacota, mas terminou como a rainha de um império de esperança, provando que, no sertão e na vida, quem ama a terra nunca é deixado para trás. A lição final que fica para todos nós é que, muitas vezes, o que o mundo chama de lixo ou inútil é apenas um tesouro disfarçado, esperando por alguém com fé o suficiente para cavar um pouco mais fundo. Nunca desista do que é seu por direito, mesmo que todos riam de você, pois no tempo certo a chuva virá, o chão se abrirá e a sua riqueza, a verdadeira riqueza, será revelada para todos verem. Maria das Dores não apenas herdou o lote 14, ela deu a ele uma alma. E essa alma viverá para sempre nas águas, nas pedras e no coração de quem acredita que a justiça, tarde ou cedo, sempre floresce.